Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, Grandes Verdades, hoje vamos ver o que Jesus nos fala nesse tempo de reconciliação. Mateus capítulo 18, versos de 15 a 20, Jesus diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, também a igreja trate-o como pagão ou publicano. Digo-vos a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio de meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. É interessante vermos a forma como Jesus encara essa questão da ofensa entre irmãos. Jesus faz questão de dizer que se o seu irmão te ofender, você deve perdoá-lo. Mas você deve ir até ele para acertar, para restaurar. E nesse tempo de tanta polarização, de tantas pessoas rompendo, de tantas pessoas perdendo as amizades, eu creio que é hora de começarmos a fazer isso. Estava conversando com um amigo no domingo, ele falando de duas senhoras, irmãs, uma de 84 e a outra de 86 anos, que por motivos políticos brigaram. E uma diz que não quer mais nunca falar com a outra. Ou seja, é um absurdo. Mas é interessante vermos que Jesus, ele nos mostra o que fazer. Muitas vezes, quando alguém nos ofende, a gente fala o seguinte: não vou falar com ele porque eu não quero ofendê-lo. O que não é verdade. É que toda ação tem uma reação. É a lei da física. E aí, quando eu falo com alguém, ele vai responder. E ele respondendo, às vezes, ele vai me chatear. Então, para evitar isso, eu acabo não falando. Mas o que Jesus nos ensina aqui é o seguinte: se alguém te ofender, se o seu irmão te machucar, ao invés de você emburrar, ficar de mal um para cada lado, Jesus diz o seguinte: vai ter com ele sozinho, conversa com ele. Se foi você que ofendeu, pede perdão, vai até ele e pede perdão. Se foi ele que te ofendeu, vai conversar com ele. Procure entender o motivo pelo qual ele agiu daquela forma, procure entender por que ele fez a coisa daquela maneira. E se ele se arrepender, acabou o problema, você ganhou seu irmão. Agora, se ele não se arrepender, se ele continuar duro nas suas afirmações, leva também duas ou três testemunhas para você conversar com ele, porque o testemunho de duas ou três testemunhas pode levar a um acordo. Se ele se arrependeu, amém, você ganhou o seu irmão. E se ele não se arrepender, aí você leva a igreja, diante da igreja. E se ele se arrepender, amém, ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, ele não é parte da igreja. Ele não entende o que é essa igreja. E é interessante vermos como esse processo era feito todo atabalhoado antigamente. Era muito comum nas igrejas evangélicas no passado, e passado bem próximo, quando alguém cometia um pecado, antes de alguém conversar com ele, ele era levado à frente da igreja. Ou seja, ele era execrado antes de qualquer outra coisa. E Jesus diz que não é para fazer assim. Primeiro, vai sozinho. Se ele se arrepender, acabou. Se ele não se arrepender, leva mais duas ou três testemunhas. Se arrepender, acabou o problema. Se ele não se arrepender, aí leva a igreja. E se ele não se arrepender, ele realmente não tem nada a ver com a igreja. Mas é interessante que Jesus diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra terá sido ligado nos céus. Esse é o poder da igreja. A igreja tem esse poder. Quando a igreja age como igreja, ela é agente de Deus na terra. E ela simplesmente faz aquilo que Deus manda fazer. Agora imagine o seguinte: nessa época de polarização, alguém que foi excluído da igreja por motivos de votar em A e votar em B, Deus não leva isso em conta. Isso não é coisa de igreja fazer. Isso é coisa de homens. Então, Deus não está nem aí para isso. É sempre assim: quando o servo de Deus age como servo de Deus, Deus honra o que ele faz.
Quando não, não. E Jesus faz questão de dizer que tudo aquilo que a gente ligar na terra terá sido ligado nos céus. E aquilo que for desligado na terra terá sido desligado, desde que cumpra a forma como Jesus ensinou. E ainda mais, Jesus diz que a igreja não é número, a igreja é essência. Porque onde estiver reunido 2 ou 3 no nome dele, aí ele estará. A igreja é formada por pessoas que conhecem e amam o Senhor, estando em número grande ou pequeno. Se reunir em nome do Senhor, ali ele estará. Fique em paz, um bom final de semana. Domingo, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto às 19 horas e na segunda-feira estarei de volta. Um abraço, até lá, fique em paz, que Deus nos abençoe.